Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a 4ª Semana Acadêmica de Psicologia. O programa Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos conversar sobre a 4ª Semana Acadêmica de Psicologia da Unisul. Está aqui comigo no estúdio do programa a professora Solange Zanata Piva, ela que é coordenadora do curso, e também a Milena Amâncio, ela que é do 7º semestre, 10º semestre, perdão, e também é presidente do Centro Acadêmico. Muito obrigado, professora, pela participação aqui no programa Cidadania para falar dessa semana aí cheia de atividades, né, do curso de Psicologia. Obrigada a vocês, Marcos, pela possibilidade de a gente vir falar um pouco da psicologia, principalmente hoje, que é o dia em que se comemora a regulamentação da profissão, da regulamentação da psicologia como ciência e como profissão. São 56 anos de regulamentação. Então, é um marco e por isso que a gente inicia a semana acadêmica justamente nessa data. Ok, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Milena Amâncio, muito obrigado. Eu já tinha diminuído 2 semestres aqui, ainda, né, Milena? 10º semestre, obrigado pela participação, também representando o Centro Acadêmico aqui no programa Cidadania. Muito obrigado. Agradeço também. Professora Solange, como é que começou esse 2º semestre, né, de Psicologia aqui na Unisul? Olha, mais uma vez abrimos turma, né? As turmas do 2º semestre sempre têm um perfil distinto das turmas do 1º semestre. No 1º semestre, normalmente, são alunos oriundos do terceirão. E no 2º, nós temos um público bastante diferenciado. Normalmente, são pessoas que já têm uma graduação, estão voltando a estudar, que estão há mais tempo no mercado de trabalho e agora decidiram por procurar uma carreira diferenciada e aí buscam a psicologia. Então, é um perfil distinto, mas está bem tranquilo o início desse semestre. Ok. Milena, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão da semana acadêmica, né? Mas para vocês que estão aí organizando junto com a coordenação, como é que é se preparar para uma semana acadêmica e também já encerrando, né, o curso? Sim. Como é que é isso, essa correria? Então, a semana acadêmica a gente sempre tenta programar, né, juntamente com os nossos professores e com a coordenação. Nós temos uma equipe, né, com vários integrantes do centro acadêmico, certo, que a gente se organiza e a gente vai atrás dos profissionais para falarem na semana acadêmica, né? A gente sempre tenta trazer assuntos diferenciados que interessam aos alunos, assim. Ok, professora, antes da gente entrar nessa questão da semana acadêmica, falar dos temas que vão ser discutidos, vamos falar um pouquinho da profissão do psicólogo, né? Uma profissão que vem ao longo do tempo se concretizando e tendo uma demanda cada vez maior, né, na nossa sociedade de procura. Como é que é ser psicólogo e essa profissão hoje em dia? Acho que é bem importante a pergunta, Marcos, e até para a gente esclarecer algumas questões do tipo assim, o que é não ser um psicólogo, né? Porque a psicologia, ela é uma ciência, ela é uma profissão regulamentada há 56 anos, como eu falei há pouco, e são 5 anos dedicados ao estudo do comportamento humano, né? Então, incomoda um pouco quando a gente ouve ali fora assim, eu sou meio psicólogo, porque eu gosto de ouvir os meus amigos. Eu sou meio psicólogo porque eu sou uma ótima conselheira. Quer dizer, isso não é ser meio psicólogo. Meio psicólogo, na verdade, não existe, né? Existe um psicólogo inteiro que se prepara ao longo de uma vida inteira, porque não bastam só os 5 anos de formação acadêmica. Depois tem uma série de outras complementações. A gente faz
para atuar na área clínica, a gente faz formação em uma determinada abordagem, que são 2, 3 anos de formação, e que depois requer da gente continuar estudando uma vida inteira para estar preparado para atender naquele cenário, que é o cenário clínico. Se nós formos por uma outra área, como a área jurídica, por exemplo, requer que a gente faça uma pós-graduação nessa área, então são mais anos de estudo. Então, na verdade, quando as pessoas dizem que são meio, elas não são meio psicólogos, elas são amigas, elas são conselheiras e muitas vezes intrometidas, porque muitas vezes as pessoas... Num assunto que desconhece. Falam de um assunto que não conhecem ou então dão conselhos e se intrometem na vida dos outros sem serem convidadas. O melhor conselho é mandar procurar um profissional especializado. Com certeza, que se preparou uma vida inteira para isso. Com certeza. Né? Milena, essa questão que a professora Solange falou, tu já está terminando o semestre, né? É 5 anos estudando, vários teóricos, né? Essa questão de entender um pouco, porque 5 anos é muito pouco, talvez para a gente entender o comportamento humano que vem mudando com uma rapidez, né? Realmente precisa dessa preparação, né? De 5 anos para dizer, depois de se formar, realmente que é um profissional de psicologia, né? Sim, precisa. A gente agora no final do curso vê o quanto foi necessário esses 5 anos para nos tornarmos psicólogos, né? Não foi uma preparação de uma hora para outra, né? É algo que foi construído nesses 5 anos e hoje a gente percebe que não poderia ser de outra forma, né? Professora, e é 5 anos estudando muita coisa, né? Então é uma preparação que realmente deixa o profissional, pelo menos, com aquele entendimento da importância que é a profissão. E mais do que isso, né? Lidar com as pessoas, porque está lidando com o ser humano, né? Então tem que ter todo um cuidado. Não é como você falou, não é só ajudar, realmente é uma ciência, é um tratamento, é toda uma técnica, né, que está por trás, né? Porque na verdade, sim, a ajuda, ela precisa ser uma ajuda que vá ser efetiva. Claro. E se a gente não tem uma preparação para isso, muitas vezes a gente acaba atrapalhando, né? E a Milena até foi muito muito discreta aqui, mas assim, a gente percebe, e com certeza eles estão sentindo isso, que ao término dos 5 anos ainda parece ser muito pouco. Os 5 anos são muito poucos. Então, assim, além dos 5 anos, é muito importante todo um envolvimento durante esses 5 anos, com estágios, com pesquisa, que tudo isso vai fortalecendo e vai auxiliando a formar aquele profissional que está mais qualificado para, né? Até para essa ajuda ser uma ajuda mais efetiva. Mais qualificada mais também. Mais qualificada. Né? Professora Solange, Milena, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o segundo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre a Semana Acadêmica de Psicologia da Unisul. Está aqui comigo a Milena Amâncio, ela que é presidente, né, Milena? Presidente do Centro Acadêmico, e também a professora Solange, coordenadora do curso de Psicologia da Unisul. Professora, no bloco anterior nós terminamos falando sobre essa questão da profissão em si, né? E falando em profissão, como é que é esse mercado, né, da psicologia? Vamos falar aqui da nossa realidade, da nossa região aqui sul. É um mercado que tem ampliado e ele tem oferecido outras oportunidades que até então aqui na região não se conhecia, né? Continua ainda sendo muito forte aquela questão tradicional do psicólogo na área clínica, ok. Na área organizacional, aqui na região, como a gente tem várias empresas na região,
mesmo as pequenas empresas já estão despertando para a importância do papel de um profissional atuando na área de gestão de pessoas, na área organizacional, ajudando a gestão nessa área. A área hospitalar também tem aberto bastante oportunidades, né, auxiliando os profissionais na área da saúde, com uma atuação diferenciada. O médico tem um papel, o enfermeiro tem um papel, e nós temos um papel diferenciado desses profissionais. Mas, para além disso, assim, o que a gente tem percebido, Marcos, nós somos especialistas no comportamento humano. Estudamos ao longo de 5 anos e depois nas complementações da formação o comportamento humano. E onde quer que existam pessoas se relacionando, nós temos oportunidade de atuar profissionalmente. Então, na área do trânsito, hoje tem uma área que emergiu, que é a área de emergências e desastres. Quer dizer, quando um indivíduo perde uma casa por um desastre natural, perde parte da família, ele não ou às vezes nem perdeu pessoas queridas, mas perdeu todos os bens, toda a história, ele perdeu toda a referência dele, ele perdeu a identidade. Então, ele também precisa não só de apoio financeiro e econômico, mas de apoio psicológico. Então, tem várias áreas. Na área de esportes, cada vez mais a gente tem visto a necessidade do profissional apoiando, trabalhando junto com o profissional, o educador físico. Tá? Hoje, inclusive, vai ter uma atividade na Semana Acadêmica que vai tratar disso também, a questão da obesidade, que a gente tem visto que as pessoas têm cada vez mais tido problemas com peso ou com imagem, enfim. Também é importante ter a atuação de um profissional nessa área. Então, campo profissional tem, tá? O que precisa também é as pessoas não Como é que eu vou dizer assim? As pessoas precisam também buscar abrir novas possibilidades de atuação e não se sujeitarem a ficar aguardando uma vaga naquela área específica que ela imaginou que encontraria. Ok. Milena, nessa questão, então, qual a importância, né, dessa semana acadêmica que traz profissionais, né, de várias áreas para conversar com os estudantes, para conversar com todo o curso de psicologia, até outras pessoas com certeza podem participar. Qual a importância da semana acadêmica para o estudante, né, para toda a comunidade da psicologia? Então, a nossa intenção com a semana acadêmica é fazer com que o aluno tenha a possibilidade de conhecer as áreas de atuação, né, que estão tendo oportunidades no mercado e principalmente conhecer profissionais que estão atuando diretamente com aquelas áreas, né, que têm esse contato mais próximo. Então, ouvindo esses profissionais relatarem as suas atividades, as suas práticas no mercado de trabalho, eu acho que é uma forma de fazer o próprio aluno pensar e conhecer um pouquinho de como que isso está acontecendo, né? Que legal. Professora Solange, realmente essa semana acadêmica ela é rica, né? Porque é um momento, a semana acadêmica, a semana toda, não é folga nem é férias, né? É para vir para a aula e participar, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem discutido muito isso, o Centro Acadêmico é extremamente parceiro, o crédito da semana acadêmica é todo deles, porque a organização, o estresse é todo deles, né? E eles fazem pesquisa com os alunos antes, porque o que acontece, Marcos? Apesar de a gente ter 5 anos, a grade curricular não dá conta de tudo, né? Sim. A gente tem questões que a gente precisa cumprir por conta das diretrizes curriculares do MEC, mas mesmo assim, como o campo profissional tem ampliado, a gente não consegue dar conta de todas essas informações. E aí eu acho que eles têm tido uma ideia muito interessante, que é
a de trazer profissionais que estão no mercado e que estão fazendo a diferença, para mostrar que existem outras possibilidades para além do que a gente mostra no curso. Claro, claro. E é um momento importante realmente, né? Porque não deve deixar de participar, aprendizado, o aprendizado ele não se dá só em sala de aula. Eu acho que isso é uma questão que a gente também precisa desmistificar. O aprendizado ele acontece em todos os espaços e esse é um espaço sim de aprendizado. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre a quarta semana acadêmica de psicologia da Unisul. Já já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre a Semana Acadêmica de Psicologia da Unisul. Estou aqui com a professora Solange Zanata Piva, coordenadora do curso, e também com a Milena Amâncio, ela que é do 10º semestre de Psicologia e também presidente do Centro Acadêmico. Milena, como é que vai ser essa programação, né? Quem é que vai vir falar, fazer essas palestras para os estudantes de Psicologia, para o público, né, que quiser participar? Sim. Então, essa semana acadêmica acontece durante toda essa semana, né? São os 5 dias, de segunda a sexta. E aí a gente trouxe uma programação bem diferenciada para todos esses dias, né? Então, no primeiro dia, a gente vai estar falando sobre a questão das avaliações psicológicas em seus diversos contextos, né? Certo. Pensa na avaliação psicológica para o porte de armas, a avaliação psicológica infantil e também a avaliação psicológica na organização, né? Ok. Já no segundo dia da semana acadêmica, a gente traz o assunto de transtornos alimentares, né? Nesse dia, a gente vai criar uma mesa redonda onde diversos profissionais de diversas áreas, né? Da educação física, da nutrição, um médico e um psicólogo, para falar das questões dos transtornos alimentares que estão aparecendo nos consultórios, né? A bulimia, a anorexia, a obesidade, né? A própria compulsão alimentar. Então, fazer essa discussão, né, entre esses profissionais, né? Porque cada um tem a sua importância para tratar essa pessoa, né? E no terceiro dia, então, a gente vai falar sobre a terceira idade, né? O tratamento com os idosos. E aí, nesse dia, a gente convidou, então, um projeto de extensão aqui da Unisul, né? Que trabalha mais especificamente com os próprios idosos e também uma psicóloga que trabalha com essa área para tentar observar um pouco mais de quais as questões nessa idade, né? Na terceira idade, que a gente pode estar auxiliando. Milena, assim, a população idosa vem crescendo muito, né? Sim. No Brasil, muito, segundo dados do IBGE. Então, realmente é outra área que precisa de um cuidado diferenciado relacionado à psicologia, né? Sim, É um tema interessante. Ok, e depois nós temos na quinta-feira. Na quinta-feira, as nossas atividades já começam no período da tarde. Às 2 horas, a gente tem algumas oficinas das abordagens de Gestalt, psicodrama, existencialismo e ACP. São 4 abordagens onde a gente vai estar revezando as oficinas nas salas 120 e 121, né, para quem gostar, tiver interesse de conhecer essas abordagens. E à noite, né, às 7h30, então, a gente vai ter uma mesa redonda onde a gente vai estar falando das possibilidades do trabalho com grupos dentro dessas abordagens específicas. E daí temos também na sexta. Isso. Na sexta, a gente vai estar trazendo algumas questões atuais sobre a própria adolescência e também sobre a infância. Então, fechou uma semana, professora, vários temas, né, professora Solange, que realmente chamam a atenção e que tem tudo a ver com realidades do momento, né, para se discutir dentro da área, né, inclusive com outros profissionais também, né? Eu acho interessante destacar isso, Marcos, que cada vez mais nós profissionais de psicologia precisamos interagir com outros profissionais. Justamente. Né? Porque os conhecimentos, eles acabam sendo complementares e a gente precisa tratar o indivíduo na sua integralidade. Né? Então, não pode olhar só os aspectos físicos, tem que cuidar dos aspectos emocionais também.
Então, por isso, a ideia de trazer profissionais de outras áreas junto, até para que também essa cultura seja instalada no curso, né? Cada vez mais a atuação na área da saúde é uma atuação inter e multidisciplinar. Para participar da semana acadêmica, além dos estudantes, né, dos professores, enfim, o público externo pode participar? Eles podem vir ou como é que é essa questão? A gente tem uma limitação que é de espaço. Certo, certo. Mas a gente tem um coração grande. Nós acolhemos a todos. Pode ser que nem todo mundo consiga lugar para sentar. Correto. Mas vai ficar aberto para quem tiver interesse em participar. Ok. Milena, desses temas, qual o que mais te chama a atenção enquanto estudante formando? Enquanto estudante, como futura profissional, uma área que me encanta muito é a avaliação psicológica. Principalmente com crianças, assim, né? Que é o estágio que hoje eu realizo, fazendo avaliação psicológica infantil. Então, é o que me encanta atualmente, assim. Ah, que legal. Que legal. E daí a de sexta complementa, Sim, né? Sim, a de sexta complementa, claro. Quando vai falar sobre infância e adolescência. E daí, a infância e a adolescência é um momento muito especial, né? Que tem que ser realmente tratado com pessoas que sabem tratar, né? Então, precisa um cuidado, um olhar diferenciado. Acho que a grande sacada é cuidar muito bem das nossas crianças para que a gente tenha adultos mais saudáveis. Com certeza, com certeza. E o adolescente, ele precisa ser cuidado e ser olhado, porque primeiro ele não é um aborrecente, né? Ele é um adolescente e é uma fase que é muito difícil, porque é muito difícil para quem está passando por ela, né? De muitas transformações. De muitas transformações. Ele deixou de ser criança, mas ele também não é adulto. E aí, ao mesmo tempo que se cobra dele uma postura de adulto, quando ele quer agir como adulto, a gente poda e fala que ele é ainda criança para determinadas coisas. Então, por si só é uma fase conflituosa. Na verdade, não é nem a postura dele, é a postura de quem está ao redor dele, né, professora? Com certeza. Para poder entender e saber trabalhar, né, o adolescente. Professora Solange, hoje então é um dia especial, começa a semana acadêmica, o dia do psicólogo. Parabéns, né, você que já é profissional há tanto tempo, coordenadora do curso. A Milena que está se formando, parabéns. Eu agradeço a participação aqui no programa Cidadania e sucesso nessa empreitada essa semana. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Marcos, e gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os profissionais de psicologia e a todos os alunos que estão se preparando para tanto. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite. Ok. E assim, então, nós encerramos mais um programa Cidadania. Hoje falamos sobre a 4ª Semana Acadêmica de Psicologia. Agradeço a sua audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.